Fui levada às pressas para o hospital, inconsciente. Meu coração havia parado por alguns segundos no meio da madrugada. Quando acordei, a enfermeira me contou que tentaram ligar para meu filho Miguel várias vezes. Ele finalmente atendeu. E sabe o que disse? Estou ocupado levando minha esposa para jantar no restaurante mais caro da cidade. De qualquer forma, minha mãe não tem muito tempo de vida mesmo. Isso mesmo que vocês ouviram, meu próprio filho que eu criei, que banquei a vida inteira, disse que estava ocupado demais para se importar se eu morria ou não. Os médicos me informaram que poderia ser minha última noite, que meu coração estava fraco e que eu precisava de alguém da família ali. Mas meu filho estava mais preocupado em impressionar a esposa dele com um jantar de R$1.000 do que em estar ao lado da mãe que estava morrendo. Naquela cama de hospital, sozinha, olhando para o teto, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Uma semana depois, quando saí de alta, liguei para o meu banco. 2 horas mais tarde, ele apareceu na minha casa, em pânico total, suando frio, implorando. Mas era tarde demais. Vocês querem saber como uma mãe de 58 anos conseguiu dar a lição mais dura da vida no filho ingrato, que a tratava como lixo? Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. O que aconteceu depois que cortei todos os cartões, fechei todas as contas conjuntas e descobri onde realmente estava indo o dinheiro que eu mandava todo mês? Vocês não vão acreditar no que esse menino estava fazendo pelas minhas costas. E a vingança? Ah, a vingança foi doce como mel. Meu nome é Ana Lúcia, tenho 58 anos e durante 30 anos da minha vida eu fui a mãe mais boba que já existiu neste mundo. Sim, boba mesmo, porque só uma mulher muito boba faria tudo o que eu fiz pelo meu filho Miguel sem nunca receber nenhum obrigada de volta. Quando meu marido Carlos morreu há 10 anos, Miguel tinha apenas 22 anos e estava na faculdade de administração. Eu poderia ter usado o dinheiro do seguro de vida do meu marido para viver bem, viajar, cuidar de mim. Mas não. Decidi que tudo seria para garantir o futuro do meu menino. Vendi nossa casa grande no bairro Nobre e comprei um apartamento pequeno só para ter mais dinheiro disponível para ele. Miguel sempre foi um menino mimado. Desde pequeno, tudo que ele queria, ele tinha. Tênis de marca, videogame, celular do ano. Quando terminou a faculdade, disse que queria abrir uma empresa de consultoria. Eu peguei todo o dinheiro que restava do seguro do pai dele, R$45.000, e entreguei de bandeja. Toma, meu filho, realiza teu sonho que a mãe te apoia. 2 anos depois, ele apareceu com a Vitória, uma menina de família rica que conheceu numa festa. Bonita, toda arrumadinha, mas que olhava para mim como se eu fosse uma empregada. Desde o primeiro dia, percebi que ela não me engolia. Mas o Miguel estava apaixonado, então eu engoli todas as grosserias dela calada. Eles se casaram numa festa de R$50.000. Quem pagou? Eu, óbvio. Afinal, a mãe do noivo sempre paga o casamento quando o pai já morreu, segundo a Vitória. Eu vendia até as joias que o Carlos tinha me dado para bancar os caprichos deles. Depois do casamento, as cobranças só aumentaram. Todo mês era uma emergência diferente. Mãe, a empresa está mal. Preciso de 5.000 para não falir. Mãe, a Vitória está doente. Precisa fazer um exame particular que custa 3.000. Mãe, o apartamento deles está com infiltração, precisa reformar urgente. Eu sempre mandava o dinheiro no mesmo dia. Nunca questionei, nunca duvidei. Quando o dinheiro da conta começou a acabar, eu fiz empréstimo no banco colocando meu apartamento como garantia. Quando não conseguia mais empréstimo, comecei a vender tudo que tinha de valor. Os móveis antigos da minha mãe, o serviço de porcelana do meu casamento, até o relógio de ouro do meu falecido marido. Enquanto isso, o Miguel e a Vitória postavam fotos no Instagram viajando para Fernando de Noronha, Búzios, comprando roupas de marca, jantando em restaurantes caros. E eu vivia com R$1.200 da minha pensão, comendo macarrão todo dia e usando a mesma roupa há anos.
mas eu me sentia orgulhosa. Meu filho é empresário de sucesso, eu dizia para as vizinhas. Está indo muito bem na vida. Nunca contei para ninguém que era o meu dinheiro que bancava toda aquela vida de luxo deles, até aquela madrugada fatídica no hospital. Até ouvir da boca da enfermeira o que meu próprio filho disse sobre mim na hora que eu mais precisava dele. Deixa eu contar mais detalhes para vocês entenderem como eu era explorada. Toda segunda-feira, religiosamente, Miguel me ligava. Não era para saber como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, se estava com saudade. Era sempre pedindo dinheiro. Oi, mãe, tudo bem? Olha, surgiu uma oportunidade de negócio incrível, mas preciso de 8.000 até sexta. E eu, como uma idiota, sempre dizia: tá bom, meu filho, vou depositar agora mesmo. A Vitória nem disfarçava essa antipatia. Quando eles vinham me visitar, ela ficava no celular o tempo todo suspirando alto, como se estar na minha casa fosse um sacrifício. Uma vez, no Dia das Mães, ela disse bem na minha cara: Ana Lúcia, você podia fazer uma comida diferente, né? Essa sua lasanha está sempre igual. Eu tinha passado o dia inteiro cozinhando para recebê-los. O pior é que eu justificava tudo. Ela é nova, ainda vai me entender. Ela não teve mãe presente, por isso não sabe como tratar sogra. Miguel está estressado com os negócios, por isso anda meio seco comigo. Eu sempre arranjava uma desculpa para os dois, até que meu mundo desabou naquela madrugada de quinta-feira. Vocês acham que a história do hospital foi o pior? Não, gente, isso foi só a gota d'água. Deixa eu contar para vocês como chegamos até ali, porque a frieza do Miguel naquela noite não surgiu do nada. Foi uma escalada de desrespeito que durou anos, e eu fui engolindo calada, igual a uma boba. Tudo começou a piorar, depois que eles se mudaram para um apartamento de luxo, na Barra da Tijuca. Eu achava que finalmente a empresa do Miguel estava dando certo, que ele tinha conquistado a independência financeira. Mas não, gente. Quem estava pagando o aluguel de R$ 4.500? Eu. E eu nem sabia. O Miguel tinha me convencido a assinar como avalista dele no banco. Mãe, é só uma formalidade. A empresa está indo bem, mas o banco precisa de uma garantia. Eu assinei tudo sem nem ler direito. Confiava nele de olhos fechados. Um dia, fui visitá-los no apartamento novo e fiquei impressionada. Móveis caríssimos, uma TV de 70 polegadas, ar-condicionado em todos os cômodos, uma cozinha que parecia de revista. A Vitória me mostrava tudo com um sorrisinho de superioridade. Olha, Ana Lúcia, essa mesa de jantar custou 15.000, é importada da Itália. 15.000 reais numa mesa. Eu comia na mesa de fórmica que tinha há 20 anos. Mas o que mais me doía eram as pequenas humilhações do dia a dia. Toda vez que eu chegava na casa deles, a Vitória suspirava alto. Uma vez ela disse para o Miguel, bem na minha frente: Amor, sua mãe tem que parar de aparecer aqui sem avisar. Isso é falta de educação. Eu tinha ido levar um bolo que fiz para eles. Miguel não disse nada na hora, mas depois me ligou. Mãe, a Vitória tem razão. Você tem que ligar antes de vir. A gente tem nossa privacidade. Privacidade bancada com o meu dinheiro, mas enfim. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Quando eu insistia, eles sempre tinham desculpa. Hoje não dá, mãe, a gente vai sair. Hoje estamos muito cansados. A casa está uma bagunça. Mas pelas redes sociais eu via que estavam sempre recebendo os amigos, fazendo churrasquinho, festa na piscina. O Miguel só me procurava quando precisava de dinheiro, e os pedidos foram ficando cada vez maiores. Primeiro eram 1.000, 2.000, depois virou 5.000, 10.000, e sempre com urgência extrema. Mãe, se você não me ajudar até amanhã, vou perder um cliente importante. Mãe, a máquina do escritório quebrou. Sem ela, a empresa para. Eu vendia tudo que podia para atender os pedidos. Vendi o piano que minha mãe tinha me deixado de herança. O Miguel nem perguntou por que eu estava vendendo as coisas. Se perguntasse, eu teria mentido mesmo, para não preocupar o coitadinho. Uma vez, precisei ir ao hospital fazer um exame do coração.
Liguei para o Miguel pedindo para me acompanhar. Ah, mãe, justamente hoje eu não posso. Tenho uma reunião super importante. No dia seguinte, vi no Instagram da Vitória eles numa praia em Angra dos Reis. A tal reunião importante era um fim de semana romântico. Mas o que mais me machucava eram os comentários dela sobre mim. Um dia, cheguei na casa deles sem querer e escutei a Vitória falando no telefone. A sogra aqui de novo, gente. Não aguento mais essa velha carente grudando na gente. O Miguel não tem coragem de falar nada, mas eu estou de saco cheio. Quando me viu, mudou completamente o tom. Oi, Ana Lúcia. Que bom que você veio. Estava justamente falando de você com minha amiga, dizendo como você é uma sogra querida. Falsa como uma nota de R$3. O Miguel também começou a ficar mais ríspido comigo. Quando eu ligava para saber como ele estava, ele respondia seco. Tô bem, mãe. O que você quer? Se eu demorava para responder uma mensagem, ele ficava bravo. Mãe, eu te mandei mensagem há 2 horas. Você viu ou não? Mas se ele precisava de dinheiro, aí mudava completamente o tom. Oi, mãezinha querida, como você está? Escuta, surgiu uma oportunidade incrível aqui, mas preciso de 15 mil até quinta-feira. E eu, feito uma idiota, sempre arranjava um jeito. Para conseguir esses valores maiores, comecei a fazer empréstimos cada vez mais altos. Coloquei meu apartamento como garantia em 3 empréstimos diferentes. O gerente do banco até me avisou. Dona Ana Lúcia, a senhora tem certeza? Isso é muito arriscado. Mas eu disse que era para ajudar meu filho e que ele estava bem de vida. A gota d'água foi no meu aniversário de 57 anos. Liguei para o Miguel de manhã animada, esperando pelo menos um parabéns. Ele atendeu irritado. Alô, mãe, o que foi? Estou numa reunião. Miguel, é meu aniversário. Silêncio do outro lado. Ah, parabéns aí. Depois eu te ligo que agora não posso falar. Ele não ligou. Passei o dia inteiro sozinha, olhando o telefone, esperando. À noite, vi no Instagram deles numa festa super animada com os amigos. Tinha até bolo, champanhe, decoração linda. Mas para o aniversário da mãe que bancava toda aquela vida boa, nenhum telefonema. No dia seguinte ele me ligou. Oi, mãe. Desculpa, ontem estava corrido aqui. Aliás, surgiu uma emergência. Preciso de 20 mil até sexta, para não perder um contrato milionário. 20 mil reais. Eu nem tinha mais esse dinheiro. Tive que vender o último bem de valor que restava. O relógio de ouro do meu falecido marido, uma herança de família que valia uma fortuna. Quando contei para o Miguel que tinha vendido o relógio do pai dele, sabe o que ele disse? Ainda bem, mãe. Esse relógio velho só juntava poeira mesmo. Melhor usar o dinheiro para algo útil. Útil para bancar a vida de playboy dele, né? Foi nessa época que comecei a sentir umas dores no peito, falta de ar. Mas eu nem ligava. Achava que era ansiedade, preocupação com os problemas financeiros que eu estava enfrentando para conseguir sempre ajudar meu filho. Até que numa madrugada de quinta-feira, meu coração não aguentou mais. Deitada naquela cama de hospital, conectada nos aparelhos, eu tive muito tempo para pensar. Muito tempo mesmo. E sabe o que eu descobri? Que a Ana Lúcia, que sempre existiu, havia morrido naquela madrugada, junto com meu coração, que parou por alguns segundos. Quando a enfermeira me contou o que o Miguel disse no telefone, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Mas não foi um quebrar de tristeza, não. Foi um quebrar libertador. Como se eu tivesse acordado de um sonho ruim que durava há anos. Minha mãe não tem muito tempo de vida mesmo. Essas palavras ecoavam na minha cabeça dia e noite. Meu próprio filho, que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que criei com tanto amor, estava praticamente desejando minha morte para ficar livre do incômodo que eu representava. Mas sabe o que mais me revoltou? Foi perceber que ele tinha razão numa coisa. A Ana Lúcia, submissa, boba, que se deixava explorar, essa realmente não tinha muito tempo de vida, porque eu ia matar ela ali mesmo naquela cama de hospital. No terceiro dia internada,
recebeu uma ligação que mudou tudo. Era do meu banco. Dona Ana Lúcia, a senhora está internada? É que chegaram algumas cobranças aqui em seu nome e precisamos falar com a senhora urgentemente. Cobranças? Que cobranças? O gerente me explicou que tinha 3 empréstimos em atraso no meu CPF, todos com meu apartamento como garantia. O valor total, R$120 mil. Eu quase desmaiei de novo. Como assim R$120 mil? Eu tinha assinado documentos de, no máximo, 50 mil. Dona Ana Lúcia, a senhora autorizou o aumento dos limites. Está tudo documentado aqui. Aumento dos limites? Eu não lembrava de ter autorizado nada disso. Ou melhor, eu lembrava de assinar uns papéis que o Miguel disse que eram só uma renovação da garantia. Foi aí que caiu a ficha. Meu filho tinha mexido nos meus empréstimos sem eu saber. Tinha aumentado os valores. Tinha usado meu nome e meu apartamento para conseguir muito mais dinheiro do que eu imaginava. Liguei para o Miguel do hospital mesmo, tremendo de raiva. Miguel, precisa vir aqui agora. Temos que conversar sobre uns empréstimos. Ah, mãe, não posso ir hoje, não. A Vitória está com dor de cabeça. Deixa para quando você sair do hospital. Dor de cabeça. Minha vida financeira estava destruída e a princesinha dele estava com dor de cabeça. Miguel, estou falando sério. São R$120 mil em dívidas no meu nome. Relaxa, mãe. Quando sair do hospital a gente conversa. Agora tenho que desligar. Ele desligou na minha cara. Desligou na minha cara. Enquanto eu estava num leito de hospital descobrindo que estava na iminência de perder minha casa. Foi nessa hora que a Ana Lúcia nova nasceu. A Ana Lúcia que não ia mais aceitar ser tratada como capacho. A Ana Lúcia que tinha muito mais poder nas mãos do que eles imaginavam. Porque tem uma coisa que eu nunca contei para o Miguel. Uma coisa que nem a Vitória sonhava que existia. Meu falecido marido Carlos não era só um funcionário público aposentado como eu sempre deixei transparecer. Ele tinha investimentos que eu nunca toquei. Uma herança da família dele que estava guardada numa conta especial há mais de 10 anos. Quando o Carlos morreu, o advogado me entregou uma pasta com documentos que eu guardei num cofre e nunca mais abri. Na época, estava tão abalada com a morte dele que nem quis saber de dinheiro. Disse para o advogado que quando precisasse, eu procuraria ele. Deitada naquela cama, lembrei da pasta. Lembrei que tinha mais coisas além do seguro de vida que eu usei para bancar o Miguel. Coisas que meu filho nunca soube que existiam. No último dia, no hospital, liguei para o Dr. Roberto, o advogado do meu falecido marido. Doutor, preciso saber sobre aqueles documentos que o senhor me entregou há 10 anos. Ah, dona Ana Lúcia, como a senhora está? Sobre os investimentos do Carlos, a senhora nunca procurou saber o valor atual? Investimentos. Valor atual. Meu coração disparou, mas dessa vez de expectativa. Dona Ana Lúcia, com os juros e correção monetária desses 10 anos, a senhora tem aproximadamente R$400 mil disponíveis, sem contar 2 propriedades em Cabo Frio que estão alugadas e rendendo R$2.500 por mês. R$400 mil. 2 propriedades. Renda mensal. Eu tinha ficado 10 anos vivendo como uma mendiga, vendendo tudo que tinha, me endividando, passando necessidade. E o tempo todo eu era uma mulher com recursos. Dr. Roberto, preciso que o senhor venha me visitar urgente. Vou sair do hospital amanhã e temos muito o que conversar. Naquela última noite no hospital, olhando pela janela, eu sorri pela primeira vez em anos. O Miguel achava que eu era uma velhinha dependente que só servia para dar dinheiro. A Vitória achava que eu era uma sogra chata e sem recursos. Eles não faziam ideia do furacão que estava para desabar na vida deles. Não faziam ideia de que a mulher que eles humilharam por tanto tempo tinha muito mais poder do que eles sonhavam. E o melhor de tudo, eles mesmos tinham me dado a motivação perfeita para usar esse poder. Porque quando seu próprio filho diz que você não tem muito tempo de vida, quando ele torce para você morrer para ficar livre do incômodo, você perde qualquer remorso de fazer o que precisa ser feito. A guerra estava declarada.
E eu tinha todas as armas que precisava. Saí do hospital numa sexta-feira de manhã. O Miguel não foi me buscar, óbvio. Peguei um Uber e voltei para casa sozinha. Durante o trajeto, minha cabeça não parava de funcionar. Eu tinha um plano, e esse plano precisava ser executado com a precisão de um cirurgião. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi ligar para o Dr. Roberto. Doutor, preciso que o senhor venha aqui hoje mesmo e traga todos os documentos dos investimentos e das propriedades. Em 2 horas ele estava na minha sala, com uma pasta gorda cheia de papéis. Quando ele me mostrou os extratos, eu quase caí da cadeira de novo. Não eram 400 mil reais, não. Eram 540 mil. O valor tinha aumentado mais ainda só na última semana. E as propriedades em Cabo Frio estavam valorizadíssimas. Cada uma valia mais de 200 mil reais no mercado atual. Dona Ana Lúcia, a senhora é uma mulher muito rica. Sempre foi. Por que nunca mexeu nesse dinheiro? Porque eu era uma idiota, Dr. Roberto, mas agora não sou mais. O advogado me explicou que eu podia sacar tudo a qualquer momento. Os imóveis estavam no meu nome. A renda dos aluguéis estava sendo depositada numa conta que eu nem sabia que existia. 10 anos de aluguel acumulado davam mais 60 mil reais. 600 mil reais. Eu era uma mulher de 600 mil reais, vivendo como uma mendiga para bancar a vida de luxo de um filho ingrato. Doutor Roberto, preciso da sua ajuda para organizar algumas coisas. Primeiro, quero sacar 50 mil reais para quitar todos os empréstimos que estão no meu nome. Segundo, quero contratar uma investigação particular. Terceira, preciso cancelar todos os cartões e contas que estão vinculadas ao meu filho. O advogado anotou tudo. Investigação particular, dona Ana? Posso perguntar para quê? Quero saber exatamente onde meu filho está gastando o dinheiro que pede para mim. Quero detalhes, fotos, comprovantes, tudo. No sábado de manhã, o Miguel me ligou. Como sempre, quando precisava de alguma coisa. Oi, mãe, como você está? Saiu do hospital quando? Nenhuma preocupação real, só cumprindo o protocolo. Saí ontem, Miguel, estou bem. Que bom, mãe. Olha, surgiu uma oportunidade aqui que não posso perder. Preciso de 25 mil até segunda-feira. Consegue me ajudar? 25 mil reais? Como se fosse trocos de bala. Filho, depois do hospital estou com uns problemas no banco. Deixa eu ver se consigo resolver. Ah, mãe, se esforça aí. É muito importante. Se eu perder essa, vou ter prejuízo de muito dinheiro. Prejuízo do meu dinheiro, né? Porque certeza que a empresa dele não existia. Mas eu fingi preocupação. Tá bom, meu filho. Vou dar um jeito. Pode deixar com a mamãe. Na segunda-feira de manhã, em vez de depositar os 25 mil, fiz algo completamente diferente. Fui ao banco e cancelei todos os cartões que estavam no nome dele como dependente. Fechei todas as contas conjuntas. Tirei ele como avalista de tudo. O gerente do banco ficou surpreso. Dona Ana Lúcia, tem certeza disso? O seu filho vai ficar sem acesso aos cartões. Tenho certeza absoluta. E quero que coloque uma senha especial na minha conta. Ninguém além de mim pode movimentar nada. Enquanto isso, contratei a detetive particular que o Dr. Roberto me indicou. Mariana, uma mulher esperta de 40 anos que trabalhava investigando casos de infidelidade e fraudes. Dona Ana, quero que a senhora entenda uma coisa. O que eu vou descobrir pode ser muito doloroso. Filha, depois do que passei, não existe mais nada neste mundo que possa me machucar. Dei para Mariana todos os dados do Miguel e da Vitória. Endereço, telefones, redes sociais, tudo. Quero saber onde eles vão, o que fazem, com quem saem, onde gastam dinheiro. Quero relatórios completos. Terça-feira, o Miguel me ligou desesperado. Mãe, o que aconteceu? Meu cartão está sendo recusado em todo lugar. Ah, filho, o banco disse que tinha umas pendências. Deve ser temporário. Mas, mãe, eu tenho contas para pagar. Deposita os 25 mil na minha conta corrente, então. Miguel,
Não consegui ainda conseguir esse dinheiro. O banco está complicado depois da minha internação. Podia ouvir ele ficando nervoso do outro lado da linha. Mãe, você não entende. Eu preciso desse dinheiro hoje. Calma, filho. Amanhã eu vou no banco de novo. Mas em vez de ir no banco, fui encontrar a Mariana. Ela já tinha as primeiras descobertas. Dona Ana, senta que a senhora vai precisar. O que ela me mostrou fez meu sangue ferver de raiva. O Miguel não tinha empresa nenhuma. Ele era registrado como desempregado há 2 anos. Todas as vezes que disse que estava em reuniões de trabalho, estava em bares, restaurantes caros, viajando, o apartamento de luxo na Barra. Estava 3 meses atrasado no aluguel e eles iam ser despejados na semana seguinte. Mas o pior ainda estava por vir. A Mariana me mostrou fotos do Miguel com uma mulher loira num motel em Copacabana. Dona Ana, seu filho tem uma amante há mais de 1 ano. Essa mulher aqui, Fernanda, de 28 anos, ele leva ela para viagens, compra presentes caros, paga até academia para ela. Meu filho estava me roubando para manter uma amante. Estava destruindo minha vida financeira para bancar a vida de luxo de 2 mulheres. E a Vitória sabia de tudo. Tinha fotos deles 3 juntos numa festa, rindo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mariana, quero mais detalhes. Quero saber tudo o que eles fizeram com o dinheiro que peguei emprestado nos últimos 2 anos. Pode deixar, dona Ana. Vou fazer um relatório completo. Durante toda aquela semana, continuei fingindo que estava tentando conseguir o dinheiro. O Miguel me ligava todo dia, cada vez mais desesperado. Mãe, a situação está crítica aqui. Se você não me ajudar, vou perder tudo. Se ele soubesse que eu sabia a verdade. Quinta-feira, a Mariana me trouxe o relatório final. Era uma pasta de 50 páginas com fotos, comprovantes, extratos de cartão. Meu filho tinha gastado mais de R$200 mil dos meus empréstimos em restaurantes, viagens, presentes para meia amante, roupas de marca, R$200 mil em futilidades. Tinha até o comprovante da compra de um relógio de R$20 mil para a tal Fernanda. R$20 mil, enquanto eu vendia o relógio do meu falecido marido para dar dinheiro para ele. Foi aí que eu tive a ideia perfeita para minha vingança. Não ia ser só cortar o dinheiro, não. Ia ser algo muito mais elaborado. Algo que ia fazer eles sentirem na pele o que me fizeram sentir todos esses anos. Liguei para o Miguel na sexta-feira. Filho, consegui o dinheiro. Pode vir aqui em casa domingo de tarde que vou te entregar. Sério, mãe? Que alívio! Você salvou minha vida. Claro, meu filho. A mamãe sempre salva, né? Ele não fazia ideia do que estava esperando por ele naquele domingo. Não fazia ideia de que domingo seria o último dia da vida de mentiras que ele construiu às minhas custas. Domingo chegou e eu estava preparada. Preparada como nunca estive na minha vida. Arrumei a casa, fiz um café bem passado, coloquei uns biscoitinhos na mesa. Tudo como uma vovó normal faria para receber o netinho querido. Só que desta vez, o netinho ia levar a surra da vida dele. Miguel chegou às 3 da tarde em ponto. Veio sozinho, óbvio. A princesa Vitória não pisava na casa da sogra chata, nem se estivesse ganhando dinheiro para isso. Na verdade, ela estava ganhando, né? Meu dinheiro bancava até o salão de beleza dela. Oi, mãe, como você está? Ele me deu um beijinho no rosto, daqueles beijinhos protocolares, sem carinho nenhum. Então, conseguiu o dinheiro? Nem perguntou como eu estava me sentindo depois do hospital. Foi direto ao assunto que interessava. Consegui sim, meu filho. Senta aqui que a mamãe preparou um cafezinho. Eu estava sorrindo, tranquila, como se nada tivesse mudado. Mas antes de te dar o dinheiro, quero conversar umas coisinhas contigo. Ele se sentou meio impaciente. Mãe, não demora muito não, que eu tenho compromisso às 5. Compromisso? Certeza que era encontrar a amantezinha dele. Miguel, filho, você me ama? A pergunta pegou ele de surpresa. Claro que amo, mãe. Que pergunta é essa? Então por que você disse para...
a enfermeira do hospital que eu não tinha muito tempo de vida mesmo? A cara dele mudou completamente. Ficou branco feito papel. Como assim, mãe? Eu não disse isso. Miguel, a enfermeira me contou palavra por palavra. Você disse que estava ocupado levando sua esposa para jantar e que eu não tinha muito tempo de vida mesmo. Ele começou a gaguejar. Mãe, você entendeu errado. Eu estava nervoso, preocupado. Preocupado? Tão preocupado que foi jantar num restaurante de R$ 1.000 enquanto sua mãe estava morrendo no hospital? Miguel tentou se levantar. Mãe, acho melhor eu ir embora. A gente conversa outro dia. Senta, Miguel, ainda não acabei. Minha voz saiu diferente, firme. Ele sentou de novo, sem entender o que estava acontecendo. Filho, onde está sua empresa? Como assim onde está? Sua empresa de consultoria, aquela que eu banquei com R$ 45 mil há 8 anos. Está funcionando, mãe? Por que a pergunta? Eu abri a pasta que estava na mesinha de centro. A pasta com o relatório da detetive. Porque, segundo este documento aqui, você não tem empresa nenhuma. Você está desempregado há 2 anos. A cor sumiu do rosto dele. Que documento é esse? É um relatório de investigação particular, meu filho, que eu mandei fazer sobre você. Miguel tentou pegar a pasta, mas eu puxei de volta. Não. Deixa a mamãe ler para você. Aqui diz que no dia 15 de março, você gastou R$ 3.500 no shopping Barra World. No dia 20, mais R$ 2.000 no restaurante Porcão. No dia 25, R$ 4.000 numa loja de roupas masculinas. Ele estava em pânico total. Mãe, eu posso explicar? Explica sim, meu filho. Explica aqui estas fotos de você com uma loirinha no motel Golden Star. Joguei as fotos na mesa. Miguel olhou as fotos e ficou branco como um fantasma. Mãe, isso não é o que você está pensando. Não é? Então me explica o que é. Explica para sua mãe querida que gastou R$ 200 mil dos próprios empréstimos para bancar sua amante. Como você sabe disso? A voz dele saiu num sussurro. Ah, agora você quer saber como eu sei? Durante anos você achou que eu era uma idiota, né, Miguel? Uma velhinha boba que só servia para dar dinheiro. Continuei tirando papéis da pasta. Aqui tem o comprovante de um relógio de R$ 20 mil que você comprou para a Fernanda. R$ 20 mil, Miguel? Enquanto eu vendia o relógio do seu pai para te dar dinheiro. Ele começou a chorar. Chorar. Depois de anos me humilhando, agora estava chorando. Mãe, eu posso explicar tudo. Eu estava numa situação difícil. Situação difícil? Você estava numa situação difícil mantendo 2 mulheres com o dinheiro da sua mãe? A Vitória não sabe de nada. Não sabe. Olha aqui esta foto dos 3 vocês numa festa em Búzios. A Vitória, você e a Fernanda. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Claro, gastando meu dinheiro. Miguel caiu de joelhos no chão. Literalmente de joelhos. Mãe, me perdoa. Eu vou parar com tudo isso. Vou terminar com a Fernanda, vou procurar emprego. Vou devolver todo o dinheiro. Levantar daí, Miguel. Homem de 32 anos não fica de joelhos no chão. Ele se levantou, mas continuava tremendo. Agora senta que ainda não acabei. Peguei outro papel da pasta. Aqui tem uma coisa muito interessante. O apartamento de vocês na Barra está há 3 meses atrasado no aluguel. Vocês vão ser despejados na quinta-feira que vem. Como você sabe disso? Eu sei de tudo, Miguel. Tudo. Sabe também que você falsificou minha assinatura para aumentar os empréstimos? Que você mexeu nas minhas contas sem eu saber? Isso tem nome, meu filho. Chama estelionato. Ele estava desesperado. Mãe, não faz isso comigo. Eu sou seu filho. Filho? Que filho? Filho que deseja a morte da mãe para ficar livre do incômodo? Minha voz estava cada vez mais alta. Miguel, você quer saber uma coisa? Eu vou te dar os R$ 25 mil que você pediu. O olho dele brilhou de esperança. Vou dar sim, mas não é meu dinheiro não.
Peguei outro papel. Este aqui é um extrato de uma conta que você não sabia que existia. Uma conta com 540 mil reais. Dinheiro da herança do seu pai que eu nunca toquei. Miguel ficou de boca aberta. 500 mil reais? Isso mesmo. E mais 2 casas em Cabo Frio que rendem 5 mil reais por mês de aluguel. 10 anos de aluguel acumulado dão mais 60 mil. Você estava passando necessidade sendo rica. Eu estava passando necessidade para bancar a vida de luxo de um filho ingrato e da esposa malcriada dele. Miguel tentou se aproximar. Mãe, então agora você pode me ajudar de verdade, com esse dinheiro todo. Posso nada, Miguel. Sabe por quê? Porque você já não é mais meu filho. Peguei o último papel da pasta. Este aqui é um documento que assinei ontem. Estou te deserdando, oficialmente. Você não vai ver 1 centavo sequer desta herança. Ele ficou desesperado. Você não pode fazer isso. Posso sim, e já fiz. E mais, entrei com uma ação contra você por estelionato. Pelas assinaturas falsificadas, pelos empréstimos fraudulentos. Mãe, pelo amor de Deus! Amor de Deus? Onde estava o amor de Deus quando você disse que eu não tinha muito tempo de vida? Onde estava quando você me roubava para manter sua amante? Miguel caiu no chão de novo, mas desta vez eu não mandei levantar. A partir de hoje, Miguel, você vai aprender a ser homem. Vai aprender a trabalhar, a se sustentar, a valorizar o que tem. Os cartões estão cancelados, as contas conjuntas fechadas. Quinta-feira vocês vão ser despejados do apartamento. E a Fernanda? Pode avisar para ela que o banco fechou. Ele estava chorando igual uma criança. Mãe, onde eu vou morar? Como eu vou viver? Do mesmo jeito que milhões de brasileiros vivem, Miguel. Trabalhando. Agora levanta daí e sai da minha casa. E não volta mais. Da próxima vez que nos encontrarmos vai ser no tribunal. Miguel se levantou cambaleando, pegou as chaves do carro e foi em direção à porta. Na porta ele se virou. Mãe, você vai se arrepender disso. Não, Miguel. Quem vai se arrepender é você. Do dia que achou que podia pisar na sua mãe. A porta bateu e eu fiquei sozinha na minha sala. Sozinha, mas não mais boba. Sozinha, mas não mais explorada. Sozinha e livre. Gente, vocês não imaginam a sensação de liberdade que tomou conta de mim depois que o Miguel saiu pela minha porta. Foi como se eu tivesse tirado um peso de 200 quilos das costas. Pela primeira vez em 10 anos, eu respirei aliviada. Na segunda-feira seguinte, comecei minha vida nova. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco sacar 20 mil reais em dinheiro vivo. Sabe para quê? Para fazer algo que eu não fazia há anos, comprar roupas para mim. Roupas bonitas, sapatos confortáveis, uma bolsa decente. Passei o dia inteiro no shopping. Comprei vestidos coloridos, blusas alegres, até uma lingerie bonita. Sim, aos 58 anos, eu ainda me importo em estar bem vestida por baixo da roupa. Gastei 2 mil reais só em roupas e não senti nem um pouquinho de culpa. Na quarta-feira, o Miguel me ligou. Estava desesperado. Mãe, fomos despejados do apartamento. Estamos na casa da mãe da Vitória. A casa da mãe da Vitória? Aquela que sempre falava mal de sogra? Agora a princesa ia ver como era depender da sogra. Que pena, Miguel. Mas vocês são jovens, vão dar a volta por cima. Mãe, tem como você reconsiderar? Eu prometo que vou mudar. Miguel, você teve 32 anos para mudar. Agora é tarde. A Vitória pegou o telefone. Pela primeira vez em anos, ela estava falando comigo com educação. Ana Lúcia, a senhora pode nos ajudar só desta vez? Prometo que vamos devolver tudo. Vitória, querida, agora vocês vão aprender o que é passar necessidade de verdade. Vai ser bom para o caráter de vocês. Desliguei o telefone e ri. Ri muito. Imagina a cena. A princesa que nunca lavou nenhum prato na vida agora tendo que morar no quarto dos fundos da casa da mãe dela. Sem cartão de crédito, sem dinheiro para salão de beleza. Na sexta-feira, saí para almoçar sozinha num restaurante bom.
Pedi um salmão grelhado, uma taça de vinho, uma sobremesa deliciosa. Gastei R$ 150 só no almoço e estava feliz da vida. Ao meu lado, tinha um casal da minha idade conversando animadamente, planejando uma viagem para Portugal. Foi aí que me bateu uma vontade louca de viajar. Quando foi a última vez que eu tinha saído do Rio de Janeiro? Não lembrava. Durante anos, qualquer dinheiro extra ia para o Miguel. Agora eu podia viajar para onde quisesse. No sábado, fui numa agência de viagens. Quero conhecer a Europa, disse para a moça. A senhora quer um pacote? Quero o melhor pacote que vocês têm. Não me importo com o preço. A moça ficou surpresa com uma senhora pedindo o pacote mais caro. Fechei uma viagem de 20 dias. Paris, Londres, Roma, Barcelona. Primeira classe na ida e na volta. Hotéis 5 estrelas. Tudo incluso. R$ 28.000. Em outros tempos, esse dinheiro teria ido para bancar mais um mês de vida de luxo do Miguel. 2 semanas depois, estava em Paris tomando café numa cafeteria charmosa, da Champs-Élysées. Sozinha, mas não solitária. Conversei com outros turistas brasileiros, fiz amizade com uma senhora de Belo Horizonte que estava viajando sozinha igual a mim. Durante a viagem, o Miguel me mandou várias mensagens pelo WhatsApp. Mãe, arranjei um emprego de vendedor. Ganho R$ 2.000. Que bom, filho. Agora você vai saber o que é trabalhar. A Vitória está fazendo faxina para ajudar. Faxina. A princesa que olhava para mim como se eu fosse empregada, agora estava fazendo faxina. Mãe, a Fernanda terminou comigo. Disse que sem dinheiro eu não servia para nada. Olha só, Miguel. Você descobriu como é amar alguém interesseiro. Agora você sabe como eu me senti todos esses anos. Do hotel em Roma, liguei para o doutor Roberto. Doutor? Quero que o senhor procure uma instituição séria que cuida de idosos abandonados. Quero fazer uma doação de R$ 100.000. Dona Ana, que gesto lindo. É para idosos que foram abandonados pelos filhos, como eu fui. Quando voltei da Europa, estava bronzeada, descansada, feliz. Comprei um apartamento menor, mas num bairro melhor. Móveis novos, decoração alegre, tudo do meu jeito. Nada de ficar guardando coisas velhas por apego. Me inscrevi num grupo de dança da terceira idade. Gente, aos 58 anos eu aprendi a dançar forró. Fiz amizades verdadeiras, pessoas da minha idade que também estavam redescobrindo a vida depois de anos cuidando só dos outros. Conheci o Antônio, um viúvo de 62 anos, aposentado da Petrobras. Ele me trata com carinho, me respeita, divide as contas comigo quando saímos. Que diferença de ter um homem maduro do lado em vez de um filho parasita sugando minha energia. Miguel tentou me procurar algumas vezes. Uma vez apareceu na porta do meu apartamento novo. Como você descobriu onde eu moro? Perguntei para as vizinhas da sua casa antiga. Miguel, eu me mudei exatamente para não ser incomodada por você. Ele estava magro, com aparência cansada. Mãe, aprendi a lição. Agora eu valorizo o que tenho. Que bom, Miguel. Continue valorizando, mas longe de mim. A senhora não tem nem um pouquinho de dó do seu filho. Dó? Miguel, você disse que eu não tinha muito tempo de vida. Pois bem, a Ana Lúcia que você conhecia realmente morreu. Essa que está aqui é uma mulher nova. Agora vai embora e não volta mais. Se aparecer aqui de novo, vou chamar a polícia. Hoje, 2 anos depois, eu vivo uma vida que nunca imaginei que fosse possível. Viajo 3 vezes por ano, tenho um namorado maravilhoso, amigas verdadeiras, hobbies que me dão prazer. Faço pilates, nado 2 vezes por semana, leio livros que sempre quis ler. O Miguel? Soube por uma vizinha antiga que ele continua trabalhando como vendedor. A Vitória? Está trabalhando numa loja no shopping. Eles moram numa kitnet em São Gonçalo. Separaram e voltaram 3 vezes. A vida sem dinheiro fácil mostrou quem eles realmente eram. Tem gente que me critica. Ana Lúcia, mas ele é seu filho. E eu respondo. Filho que deseja a morte da mãe não é filho, é parasita.
Mas você não sente saudade? Saudade de ser humilhada? Saudade de ser explorada? Nem um pouquinho. A verdade é que algumas pessoas só aprendem quando sentem na pele o que fizeram com os outros. Miguel precisava descobrir o que era trabalhar, passar necessidade, ser abandonado por alguém interesseiro. E descobriu. Se um dia ele vier me procurar de verdade, não para pedir dinheiro, mas para pedir perdão, para reconstruir uma relação baseada em respeito, talvez eu considere. Mas vai ter que provar muito por muito tempo que mudou de verdade. Porque a Ana Lúcia de hoje não aceita migalhas de carinho. Não aceita ser tratada como segunda opção. Não aceita ser valorizada só quando precisa doar dinheiro. A Ana Lúcia de hoje se ama primeiro. E é assim que tem que ser. E você que está me ouvindo, se identificou com alguma parte da minha história? Já passou por alguma situação parecida? Conhece alguém que vive sendo explorado pela própria família? O que você faria no meu lugar? Comenta aí embaixo, adoro ler as experiências de vocês. E se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Porque histórias como a minha, de mulheres que descobriram sua força depois dos 50, a gente tem muitas por aqui. Lembra, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. E nunca, jamais, aceite ser tratada como capacho por ninguém. Nem pelos próprios filhos. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.